Oi pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Esse é um daqueles que eu iria falar que vai ser um pouquinho diferente, porque de fato será, tá? Hoje a gente vai bater um papo com uma recém-formada em odontologia, então vai ser algo super interessante, porque o nosso objetivo com esse vídeo de hoje é buscar esclarecer esse meio tão desconhecido que é o formei e agora. A gente acabou de passar por uma graduação, principalmente o pessoal que está nos últimos períodos aí, com aquela ansiedade do meu Deus, agora vai ser eu, não vai ter mais professor assistindo, me auxiliando, como que eu vou fazer? Questão de emprego também. Então a gente vai discutir sobre diversos temas de uma forma bem dinâmica, tá? A ideia aqui não é ser algo muito formal, até porque é algo mais descontraído mesmo, voltado para estudantes principalmente. E aí, é uma convidada super especial, tá? Que é uma amiga e ex-veterana, que é cirurgiã dentista, olha que chique, cirurgiã dentista Eveline Murta, que vai estar aqui falando pra gente. Oi, Eveline, seja bem-vinda. Oi, Brenda, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer. É uma honra poder estar usando esse espaço para compartilhar um pouco que eu passei por essa situação, estou passando ainda, uma recém-formada, novinha, nenenzinha ainda, mas eu estou aqui para ajudar. O que eu puder facilitar para as pessoas que estão por vir, eu acho que eu sou muito grata de ter essa oportunidade de fazer isso mesmo. Show! A gente que agradece. Eu falo a gente porque não só eu, como também quem estiver assistindo, né? E, pessoal, as perguntas que serão feitas é com base nas respostas que vocês deram na caixinha de pergunta que eu deixei. Na verdade, as perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram, tá? Então, próximos quadros que a gente venha a ter com relação a isso, seja com algum profissional ou alguma outra pessoa, a gente vai fazer dessa forma. Eu abro a caixinha de pergunta lá no Instagram, vocês participam colocando o que vocês querem saber, que aí a gente tem algo mais voltado para a demanda de vocês, tá bom? Eveline, quando a gente puder começar, só você dar o sinal verde que a gente já parte para as perguntas. Podemos começar. Vou só me apresentar, que eu percebi que eu não me apresentei para o pessoal. Então, pessoal, só para esclarecer um pouco, para quem não me conhece, meu nome é Eveline Murta Peixoto. Eu sou natural de Araçuaí, do Vale do Jequitinhonha. E tenho 23 anos, sou recém-formada pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, em odontologia. Então, eu formei há 6 meses, foi no final, minha colação de grau foi em outubro de 2021. E estou aí desde então, começando a minha formação agora, o meu trabalho na área de odontologia como cirurgiã dentista. Pessoal, um outro aviso que eu gostaria de dar também, como vocês vão perceber, principalmente quem já teve aula online, a gente está fazendo essa gravação pelo Google Meet. Então pode ser que a imagem sofra alguma interferência no decorrer do nosso bate-papo, porque depende da internet, né? Por mais que esteja sendo gravado, mas eu acho que o principal aqui é o bate-papo, é o que vai ser falado, principalmente pela Eveline, então vai dar para aproveitar mesmo a imagem, deixando a desejar em alguns momentos, tá bom? Eveline, então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você o que você mais se arrepende de ter ou não ter feito durante seu tempo na faculdade. Então, Brenda, por incrível que pareça, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, nem do que eu deixei de fazer. Esse é, inclusive, um dos sentimentos muito bons que eu tenho pela faculdade, pelo período que eu passei na minha faculdade, que eu finalizei essa etapa da minha vida e eu consegui, de fato, entender o que é aquilo que as pessoas falam que é a melhor etapa da nossa vida, o melhor período da nossa vida. Então, chega um momento que a gente faz uma retrospectiva, que a gente vive tudo aquilo de novo, só que dentro da nossa cabeça, né? E aí vem a saudade, vem a felicidade, vem a tristeza de novo. E eu consigo ver que em todos os momentos que eu passei, eu me esforcei o tanto que eu conseguia esforçar mesmo, sabe? Então, desde o primeiro período, eu fiz tudo o que eu podia. E eu acho que, para eu não falar que eu não me arrependo de nada, um dos meus únicos arrependimentos que eu possa talvez ter deixado de fazer alguma coisa seria por eu não ter acreditado em mim. Não por de fato não ter feito aquilo, sabe?
porque é isso, acontece. Às vezes a gente tenta fazer coisas dentro da faculdade e simplesmente não passa, não consegue, mas a gente se esforça para aquilo, né? Então eu acho que isso é um aprendizado muito maior. E às vezes o único arrependimento que eu tenho foram os momentos em que eu me auto-sabotei, em que eu cheguei, deixei de tentar por não ter acreditado em mim, mas não por não ter feito, porque graças a Deus eu aproveitei minha faculdade muito bem. Curti, mas também estudei muito, participei de muitos grupos e eu acho que todos eles foram de um aprendizado muito bom para mim e eu cresci em todos os sentidos por conta disso. Pessoal, a Eveline, para quem não teve o prazer de conhecer, graças a Deus eu tive, bem, mesmo que pouco, ela, assim, teve uma trajetória bem parecida com o que eu estou fazendo. Que foi assim, desde o primeiro período, assim mesmo como ela falou, ela já buscou participar de todos os grupos que fosse possível, desde o primeiro período, sabe? É claro que a gente não pode participar de muita coisa, mas é porque a partir de lá você já começa a ter um certo amadurecimento. E essa questão da autossabotagem é uma outra coisa que eu me identifico também. Volta e meia a gente se pega em alguns momentos em que nós somos colocados em uma berlinda, onde a gente precisa ter alguma escolha, se vai, se não vai, será que eu estou pronto para isso? Será que eu falo sim, aceito? Eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou ter que lutar bastante para dar certo, e a gente fica meio receoso, já estou fazendo muita coisa, não quero pegar mais, mas será que você não dá conta mesmo? Exatamente. É a pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo e saber responder ela, né? A gente tem que sempre pesar com muito equilíbrio essas decisões que a gente toma. Porque não tem nada de errado em a gente começar novas etapas, né? Então, às vezes, a gente fica... Porque esses grupos, para quem tem a oportunidade de participar deles, e para os que já participam, entendem esse sentimento. A gente cria um vínculo mesmo com o grupo, né? Inclusive, eu estou aí até hoje no grupo do PET, que eu não consegui sair do grupo. Porque a gente cria, de fato, um vínculo. É uma família para a gente, né? Então, a gente se apega não só aos aprendizados que a gente tem com aquilo, mas em alguns momentos, e isso é até um conselho que eu vou dar para vocês depois, mas que a gente chega a momentos em que a gente tem que escolher, e isso é uma forma da gente aproveitar melhor o nosso tempo na faculdade, em que a gente pode optar por aprender coisas novas em outras áreas. E aí, quando a gente tem esse sentimento que a gente realmente pensa, poxa, será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? E se você não der? Aí você vem pesar a sua escolha. Será que convém? Eu já consegui aprender tudo nesses grupos que eu faço parte, eu não consigo extrair mais nada deles, então convém eu continuar neles, ou convém talvez eu sair, claro, com muita gratidão a tudo aquilo que fizeram, a tudo que eu aprendi, mas passar para uma nova etapa para eu poder aproveitar mais o meu tempo que ainda me resta na faculdade, porque é um tempo que, gente, não volta. Então, aprenda. A aprendizado é para a vida toda, claro, você está sempre aprendendo, mas o aprendizado que a gente tem na faculdade é diferente. Eu falo com o olho brilhando, porque eu sou apaixonada. Então, assim, foi um momento muito especial. E a gente ter esse tino de entender em qual momento a gente deve passar adiante para aprender coisas novas é muito importante. Justamente. Eu acho super bacana essa questão da graduação, que você mesma comentou, que é a possibilidade de escolha, né? Eu acho que é a possibilidade de erro também, sem ter uma repercussão muito intensa na sua profissão. Porque, assim, beleza, eu não gosto de prótese, mas me veio a oportunidade de participar de um grupo ou de uma liga de prótese. Por que eu não aproveito essa oportunidade? Vai que eu descubra que, na verdade, era um preconceito meu, ou realmente eu reafirme que eu não gosto, que eu não tenho afinidade com prótese. É mais fácil eu descobrir isso agora do que chegar em uma oportunidade de emprego, uma proposta, eu aceitar porque eu estou desesperado, foi o único que eu encontrei, que me chamou, mas é para trabalhar com prótese. Epa, peraí, errar na graduação é uma coisa, agora errar no ambiente de trabalho já não vai ser tão legal assim. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma história nesse sentido na faculdade, que eu era aterrorizada com cirurgia. Tudo que eu podia fugir, eu sempre gostei muito, achei assim, admirei a área,
Mas eu era aterrorizada, até para eu arrancar um incisivo, para eu extrair um incisivo, eu tremia na base todinha. E aí eu pensei justamente isso que você falou. Quando eu formar, que eu não tiver essa oportunidade de estar aqui com a supervisão dos professores, com a supervisão da faculdade, eu vou ter que fazer, né? É uma área, um procedimento de clínica geral, né? Então, assim, em qualquer lugar que você for estar, vai surgir, em qualquer área que você desenvolva, vai ter um paciente em que você vai precisar extrair algum dente por algum motivo, né? Seja indicação, seja uma questão de dor, seja uma questão de urgência, emergência. Então, a gente precisa fazer, são coisas que a gente precisa fazer. E aí eu comecei a pensar, me questionar se eu de fato não gostava da área de forma alguma ou se era uma falta de confiança em mim mesma, se era um medo de fazer aquilo. E aí eu escolhi por fazer a disciplina mais aterrorizante que tinha, que era cirurgia especial. Nossa. Que era pegar os maiores pepinos que a gente tinha. E ao invés de eu equilibrar e simplesmente pegar mais procedimentos simples para fazer de exodontia, eu fui para a cirurgia especial, que era para o batidão, que eu sabia que eu ia ter pressão e que era ou aprender ou aprender. Claro que tudo com muito, muito bem feito, né? Mas assim, e aí, tendo que fazer tanta cirurgia toda semana, lidando com isso toda hora, eu perdi meu medo e eu simplesmente apaixonei por cirurgia. É uma das áreas que eu mais gosto hoje em dia. Então, assim, esse é o conselho que eu dou pro pessoal também. Tenham autoconhecimento para discernir se aquele preconceito que você tem, como você falou, Brenda, é só um medo, se você de fato já experimentou tudo que você podia naquela área, fez tudo que você podia e de fato não gostou. Que até aí não tem problema nenhum, nem todo mundo gosta de tudo, isso é normal também, nem todo mundo precisa fazer de tudo. É aí que entra também a gente saber encaminhar, né? A gente saber que a gente não imperícia, imprudência, negligência, né? São os 3 pilares que a gente de fato tem que saber em todo momento da nossa profissão. Então, encaminhar não tem nada de errado, mas a gente saber o que está limitando a gente naquela área, naquele procedimento é muito importante. Excelente. E Everine, quais que foram os maiores desafios que você percebeu durante os últimos anos da graduação? Olha, nos últimos anos, no meu caso, eu acredito que espero que vocês não passem por isso, mas nos meus últimos anos da graduação, teve, além da ansiedade dos últimos anos da graduação, que eu acho que é a pior parte, os meus últimos anos da graduação foram acompanhados pela pandemia. Então, foi uma realidade completamente diferente. Então, além da ansiedade dos últimos anos da graduação, do desemprego, que a gente não sai empregado em alguns momentos, então aquele medo de ficar parado, de não conseguir alguma coisa depois, a incerteza do futuro, ainda tinha também toda aquela pressão psicológica e emocional da pandemia, de estar há muito tempo parado, sem ter tido contato com a prática odontológica, né? Então, isso fortificou essas incertezas e essas inseguranças. Então, esses, com certeza, foram os maiores desafios. Para mim, foi eu ter certeza que eu ainda estava dominando aquilo, eu confiar em mim novamente na minha prática odontológica foi meu maior desafio, sabe? E dominar a minha ansiedade ao ponto de eu entender que estava tudo bem se eu saísse da graduação e não tivesse nada certo ainda, não tivesse um emprego, tá tudo bem. Se isso acontecer, gente, não tem problema. Tentem acalmar os ânimos e respirar com calma, porque nesses momentos a gente também acaba, nesses momentos de desespero, que a gente acaba fazendo escolhas que às vezes é um tiro no pé, entendeu? Porque no desespero de ficar parado, a gente acaba optando por alguns caminhos que vai só atrasar pra gente, não vai ser tão bom. Que eu, inclusive, vi um vídeo nessa época que me
me colocou muito no eixo. O vídeo comentava sobre a gente trabalhar, se colocar em locais de trabalho que fazem a gente desaprender o que a gente aprendeu no curso. Então, a gente desaprende a odontologia, começa a trabalhar por meta, por exemplo, de produção, e a gente esquece de passo a passo do procedimento, para poder fazer procedimentos mais rápido e atender mais pacientes, e aí a gente acaba se obrigando a fazer serviços que não são muito bons, e isso não é legal. Então, não se desesperem a tal ponto, tenta respirar, tá tudo bem, não precisa ser tudo imediato, a gente não precisa crescer de uma vez, né? Então, esse foi o maior desafio para mim. Nossa, eu imagino. A questão da ansiedade não tem como lutar. Eu acho que quase todas as pessoas, principalmente estudantes da graduação, têm, ou assim que entram na universidade, acabam adquirindo, porque a gente é colocado sobre uma rotina bem puxada, a gente fica à flor da pele mesmo, principalmente nesses anos finais aí, né? Vai ser você por você, não vai ter professor mais dando conselho, puxando a orelha, ou você acorda ou não. E realmente o emprego. Você hoje é empregada, certo? Sim, hoje eu sou empregada. Certo. Como que você fez para conseguir um emprego? Por onde começar, pessoal que acabou de... a ficha caiu, formei, agora sou profissional. Qual que é a sua dica com relação a isso? Então, Brenda, no meu caso, eu consegui o emprego tanto na rede pública como na rede privada, né? Atualmente eu estou atuando nos dois. E no meu caso foi um caso bem específico, porque apareceu para mim a oportunidade do serviço público, primeiramente, por conta do meu estágio. O meu estágio do 10º período, que é um estágio prático, eu fiz os atendimentos no PSF e a minha coordenadora, ela tinha duas situações. Eles estavam precisando de um profissional para contratar, porque a demanda estava muito grande de pacientes e também pelo que ela foi vendo do serviço que eu estava executando, da minha prática, ela viu, naquele momento, foi o momento que ela teve para me avaliar como profissional. Então, tendo atendido às expectativas dela, a avaliação dela, ela me recomendou dentro da prefeitura e antes mesmo de eu ter terminado o estágio do 10º período, eles já estavam se comunicando comigo e acertando que assim que eu me graduasse, a gente já começasse com a papelada para eu ser contratada e continuasse trabalhando lá. E isso não me impediu de ficar ansiosa, tá? Só para esclarecer. Mesmo com esse convite de continuar trabalhando na prefeitura, eu ainda ficava com aquele medo de não dar certo, de ser bom demais para ser verdade. Será que eles só não estavam sendo legais comigo e que ia surgir mesmo essa vaga para mim? Mas no fim deu tudo certo e eu consegui. E aí, com alguns meses trabalhando pela prefeitura, já me surgiu também um convite por uma clínica que estava sendo construída aqui, uma clínica multiprofissional, e eles estavam com uma cadeira odontológica a mais. Inclusive, esse convite ele veio por uma recomendação de um auxiliar que trabalhava na prefeitura, que fazia atendimentos nessa clínica, e aí ela me recomendou lá. Então, assim, tá bom. Foram 2 ocasiões em que pessoas que viram o meu serviço me recomendaram. Então, o que a gente pode tirar dessa situação? Eu tô em um local que eu tô na minha cidade natal, né? Então, as pessoas me conhecem a minha família, porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, isso interfere muito. É muito difícil eu falar que para todo mundo vai acontecer a mesma coisa, mas isso é uma coisa que facilita muito, querendo ou não. E contatos facilita muito, é isso que eu estou querendo dizer com isso. Não que foi puramente por contatos que eu consegui chegar onde eu cheguei hoje. Claro que veio através de recomendações que a todo momento estavam presenciando o trabalho que eu estava fazendo. Então, o conselho que eu dou para começar vá para um lugar em que as pessoas te conheçam. É uma forma segura de começar.
e sempre faça o melhor que você pode. Trabalhe da melhor forma, execute o que você aprendeu na faculdade e não tenha medo de aprender, de se arriscar e perguntar e fazer os procedimentos. Claro que com supervisão a gente nunca pode arriscar o paciente, então tudo deve ser feito de uma maneira muito correta, mas faça o que você domine. Se você não domina, procure aprender a fazer aquilo e tá sempre aprendendo mais e progredindo com os procedimentos que você está fazendo, sempre em evolução, constante evolução. Isso é muito importante. Então, assim, mas Eveline, a cidade onde eu moro não é uma cidade pequena, o que eu faço? A gente tem, além da prefeitura, que é uma forma muito, muito boa de começar, porque eu aprendi muito na prefeitura, a demanda de pacientes é muito grande, os procedimentos são os procedimentos um pouco mais complicados por conta da realidade do local e do serviço. Então, eu consegui aprender muito. Para mim, foi muito bom. Não posso dizer que para todo mundo vai ser bom, mas até hoje eu gosto muito do serviço que é executado na prefeitura, do que eu aprendo todos os dias. Então, para mim, é um ótimo local para começar, prefeitura. E toda prefeitura, ela costuma ter vagas por contratação e vagas por processo seletivo, né? Então, Eveline, mas a prefeitura daqui da minha cidade fez um processo seletivo agora, eles vão fazer outro sei lá quando, daqui a um ano. Procure a prefeitura da sua cidade e veja se eles têm vaga por contratação. Se não, façam estágio, peçam estágio, mesmo que não seja curricular, valendo horas na sua faculdade, peçam estágio de supervisão, apenas para aprender. Isso vai ser muito bom para você profissionalmente e vai ser muito bom para eles também, porque eles vão ver que você não é uma pessoa só procurando emprego, mas é uma pessoa interessada em trabalhar e interessada em aprender mais. E isso conta muito. Se você não é uma pessoa conhecida na cidade, nesse local de trabalho, ou até mesmo na sua própria cidade, faça com que eles te conheçam. Então, demonstre essa atividade, esse interesse. Na hora que você estiver fazendo o seu estágio, que você está ali, mas eu estou só observando, Eveline, como que eles vão ver que eu sei? Comenta, faça perguntas, fale, eu aprendi isso na faculdade, realmente. Essa anestesia vai anestesiar o nervo tal e tal, e isso é muito bom. Você já viu a anestesia infraorbital nesse procedimento, supervisora? Então, demonstre os seus conhecimentos, mesmo que não seja na prática. E peça para fazer. Se o seu estágio couber isso, claro que tudo da forma legal, não se esqueçam disso, por favor, mas tenha a proatividade de procurar fazer as coisas também. Então, supervisora, eu posso fazer uma limpeza, uma profilaxia? Seu estágio permite isso? Primeiramente, permite? Tá bom. Então, a supervisora deixou, faça, tá? Nunca fique na sua zona de conforto. Isso é essencial, tá? Tá bom, não tem vaga na prefeitura, tentei de tudo, não consegui. A gente sabe que hoje em dia tem muitas clínicas que recebem, principalmente recém-formados, que estão aí prontas. Tem clínicas que não são tão boas, tem clínicas que são, sim, muito renomadas, são muito boas. Saiba procurar. É nesse momento que eu volto a falar daquele tópico que eu falei mais cedo. Vejam com calma, não se desesperem para vocês não irem para um local que vai te fazer desaprender o que você aprendeu na faculdade. Então, a gente quer, sim, trabalhar logo, mas trabalhe logo, sempre de uma forma correta, de uma forma que vai te fazer crescer e evoluir e não regredir, tá? Então, vá atrás de clínicas, tem locais que têm uma demanda menor de profissionais da saúde, então procure esses locais, não fique sempre nos locais em que está saturado, porque sempre tem vaga, sempre vai surgir uma oportunidade de emprego. O que a gente não pode parar é de procurar e sempre um melhor lugar. Mas eu não consegui nenhum emprego, por enquanto, não consegui, tá? Aí no primeiro mês, vai aperfeiçoar seus conhecimentos, então vai fazer um curso, isso vai contribuir para o seu currículo, então vai fazer algum curso que você viu que é muito bom, que está com um preço bacana, e nunca deixe de evoluir de alguma forma. Esse é o conselho que eu dou. Fantástico. Uma coisa que eu percebi, Eveline, fazendo estágio, conversando com algumas pessoas também que já passaram por clínicas, por ESFs, a gente percebe que os procedimentos não são exatamente os mesmos
que a faculdade nos ensina, né? Uma coisa ou outra muda, até por conta da realidade. Eu acho que em cidade pequena, principalmente, em clínica pública, popular, né, do ESF, voltado para a população de forma gratuita, a gente não conta com os mesmos materiais, talvez o equipo também não seja tão avançado quanto da universidade. Então, assim, achei super bacana você comentar de, mesmo que não seja vínculo por emprego, né, mas a pessoa conseguir fazer algum estágio para ir pegando essa certa experiência. E aí surge uma outra dúvida também com relação a isso. Teve algum momento, assim que você acabou de formar e já estava realizando atendimento, que você se sentiu relutante ou insegura em fazer algum procedimento por não estar sendo supervisionada por algum professor? Com certeza. Eu fui sentir, por incrível que pareça, meus casos foram uns casos bem específicos, porque eu fui sentir essa insegurança depois da primeira semana em que eu comecei os meus atendimentos, porque o que acontece? Eu comecei o meu estágio, meus atendimentos mesmo foram no estágio, né? Então, que eu comecei, que eu já estava há muito tempo sem prática, sem estar voltando lá na faculdade por conta da pandemia. Então, meus primeiros atendimentos mesmo, sem o professor estando perto, foram no 10º período, enquanto eu estava fazendo meu estágio. E aí, foi uma situação muito específica, porque, apesar de toda a documentação do estágio, ela estar certinha para eu fazer os atendimentos, eu ainda não tinha conversado com a supervisora qual dia que eu iria começar a atender. E aí eu comecei a fazer esses atendimentos um dia que estava com muito paciente na clínica. Se eu não me engano, tinha por volta de 17 pacientes, era um turno da tarde, e só tinha uma profissional atendendo. E aí minha supervisora ainda não tinha chegado no local, ela ia chegar atrasada nesse dia, e eu entrei em contato com ela, liguei na hora, eu vi o desespero da profissional, e eu falei assim: olha, coordenadora, é o seguinte, tá acontecendo isso, a clínica tá lotada, só tem ela atendendo agora, eu posso ir começando a atender com a supervisão dela? E aí a coordenadora foi e falou: a gente ainda não tinha acordado de você começar hoje, mas pode começar, daqui a pouco eu chego, fico supervisionando. Então, assim, foi um momento em que eu comecei na bruta, entendeu? Era começar ou começar, eu não tinha outra escolha. Então, acabou que a euforia de tantos pacientes, de fazer logo aquilo, acabou não me deixando sentir a insegurança, sabe? E aí, quando foi na outra semana que o atendimento foi melhorando, que os pacientes foram diminuindo um pouco, que eu fui parando para analisar o que estava acontecendo, que aí a ficha foi caindo, que eu estava atendendo sem os professores estarem perto, e aí os pepinos começaram a aparecer, e aí eu ficava: meu Deus do céu, eu não vou sair da faculdade nunca, eu vou atrasar essa formatura, porque eu ainda não me sinto preparada. Voltei. Desculpa Ótimo. Pelo travamento, pessoal. Problemas técnicos que acontecem. O pessoal do online aí sabe que isso é normal. Nós vamos aproveitar, pessoal, e intercalar com a próxima pergunta, que é se a Eveline tem alguma dica para o pessoal que fica nervoso durante esses primeiros atendimentos, o que fazer para aliviar esse estresse, como proceder de forma que consiga atender aquele paciente. Então, a insegurança e o estresse, ele sempre vai aparecer, não tem como a gente controlar isso, né? Então, o que eu fazia nesses momentos de insegurança e estresse? Eu procurava a minha supervisora ou algum outro profissional que estivesse trabalhando ali comigo naquele ambiente. Então, nesse momento, a gente está com o paciente na cadeira, a gente tem que trabalhar, não tem jeito. Então, respira fundo, nem que você espere um minutinho, pede o paciente: só um minutinho, vou pegar um material que está ali guardado, e aí bebe uma água, respira, se concentra, volta para os eixos e repassa mentalmente todos os passos daquele procedimento. Isso era um exercício que eu fazia constantemente. Sempre que eu travava em algum procedimento que eu estava fazendo, eu ia atrás da minha supervisora, até porque eu tinha que terminar aquele procedimento. Então eu falava: aconteceu isso, o que eu faço? Ela me dava orientação, eu terminava o procedimento. Só que, querendo ou não, aquele foi um momento em que eu tive uma dificuldade, aquele procedimento, então, não estava completamente
fixo na minha cabeça. Então, eu vou continuar dessa forma? Não. Então, é nesses momentos a gente procurar trazer segurança, né? Então, como que eu vou trazer segurança? Dominando aquele assunto. Então, nesse mesmo dia, eu chegava em casa, depois do serviço, e eu ia repassar nos meus cadernos, nas minhas aulas de faculdade, nas conversas com os professores e até mesmo em artigos, o que eu falei naquele procedimento e o passo a passo de novo, e ficava repassando na minha cabeça. E sempre que, naquele momento que o paciente estava na minha cadeira, eu estava ansiosa, eu estava nervosa, é a gente respirar e ir com Deus. E vai, porque não tem jeito, é a gente ir ou ir. E, inclusive, voltando para até uma questão da pergunta anterior, que, na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida. Então, por mais que eu tinha dominância no meu conhecimento daqueles procedimentos, às vezes o que me deixava insegura e ansiosa era o fato de ter alguém ali olhando o que eu estava fazendo fixamente, e não precisava ser nem a supervisora, podia ser auxiliar, me ajudando ali, e eu ficava insegura. Eu me sentia muito mais segura estando ali sozinha, fazendo o procedimento, que eu estava dominando tudo que estava acontecendo, do que ter uma terceira pessoa que eu pensava assim, essa pessoa está me julgando porque eu tô fazendo isso e isso. Não que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, mas eu ficava assim, minha mão tá tremendo, essa pessoa tá vendo minha mão tremendo, sabe? Então, assim, nesses momentos a gente tem que sair da zona de conforto, não tem jeito. Isso que é a evolução, constante evolução. Então, é você passar por isso, respirar, puxar a calma e dominar aquilo naquele momento. Faz o que for preciso para dominar e terminar o procedimento. Quando você perceber, você já está fazendo aquilo sem ter segurança nenhuma e você nem viu isso acontecendo. Mas não tem jeito de não ficar nervoso, gente, até hoje. É bem aquele meme, né, que o pessoal fala quando você tá colocando a luva sem o professor ver. Quando o professor tá vendo, aí sai aquela confusão. Exatamente. Faz parte. É porque na nossa cabeça é muito bizarro isso. Na nossa cabeça, às vezes a pessoa só tá olhando, ela não tá nem pensando naquilo que a gente está fazendo ou julgando como a gente pensa, só que aí a nossa própria cabeça, lá vai a sabotagem mais uma vez. Então, assim, é controle, né? É inevitável, porque acontece, principalmente nas primeiras vezes, sim, mas a sua dica eu acho valiosíssima. É não desistir, ir tentando mesmo, colocar a cara a tapa e ir fazendo. Você comentou mesmo da questão de timidez. Quem tá te assistindo agora, vendo você falando com essa propriedade toda e com essa confiança, nem imagina. Eu mesmo não sabia, porque você não consegue transparecer isso, sabe? Essa timidez. Porque você demonstra segurança naquilo que você faz. Tanto falando aqui, quanto realizando o procedimento. Eu já vi você atendendo na faculdade. Então, é isso. É dominar e tendo conhecimento, a questão de prática. A gente fica nervoso mesmo, a mão treme, tá doido. Primeira cirurgia, principalmente, né? É sempre uma história pra gente rir depois, porque... Porque na hora a gente dá uma respirada quando termina de suturar e fala assim, acabou, Deus, obrigado. Exatamente. Nem descolar o tecido a gente consegue fazer direito, já chama o professor. Mas você nem começou exatamente... E sabe que às vezes é até isso que atrapalha a gente tanto, porque o fato da gente não confiar e a gente saber que tem uma pessoa ali por nós, um professor, a gente acaba não se forçando a aprender e a fazer o procedimento. Então, sempre terminem, sempre façam o procedimento, por mais que vocês estão inseguros, confiem e terminem o procedimento. Ai, Eveline, mas eu percebi que eu fiz o procedimento errado e agora o paciente foi para casa, o que eu faço? Você percebeu que fez o procedimento errado? Primeiro, chama esse paciente para voltar. Errar é humano, só não erra quem não faz. Então, reconheça o seu erro, admita. Você tem que ter coragem principalmente para isso e refaça o procedimento. Ah, Eveline, eu estava fazendo uma resina e eu esqueci de colocar o adesivo. Essa resina vai cair com 1 mês. Então tá bom, chama o paciente, refaça a resina de novo da forma correta, passo a passo. E sempre dê para o paciente o melhor tratamento possível. Faça o procedimento corretamente e reconheça que você errou. Isso é muito importante até para você aprender e não errar mais. A gente aprende errando.
né? Se a gente acerta de primeira, a gente nem sabe o que a gente fez para acertar. Justamente. A gente aprende muito mais com os erros, né? Tem coisa, por exemplo, vamos trazer aqui para a faculdade. Sei lá, uma questão que você errou no primeiro período, você, até hoje, se a pessoa tentar puxar aí na memória, vai lembrar, porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Pensa bem, se em laboratório, por exemplo, que a gente faz moldagem, a gente faz provisória, se essas provisórias sempre dessem certo, e se chegasse no paciente e desse errado, e aí? E aí? Pois é. Ia resolver sem professor ali do lado, o que ia fazer? Tem que aproveitar enquanto está lá. Exatamente. E aí, Eveline, já aconteceu de em algum procedimento, algum atendimento seu, aparecer algum paciente com um quadro que você não conseguiria tratar? E aí, quando acontece isso, o que é mais indicado se fazer? Sim, e como aparece? Tem hora que aparecem umas bombas que a gente não sabe por onde a gente começa. Chega o paciente ali na cadeira, você já tá ali nervoso, ansioso, inseguro, e você pensa, pronto, vou ter que voltar para a faculdade desde o começo, porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, o que eu tenho que fazer. Mas não, é nesse momento que a gente respira e puxa calma. Tem duas coisas que a gente precisa fazer nesse momento. Desculpa. Tem duas coisas que a gente precisa fazer nesse momento. A primeira delas é listar o que esse paciente precisa ser feito. Tá bom, fez o exame clínico. Ele tá com todos os dentes com cárie, placa e tártaro em todos os dentes, gengivite. Tá bom, a gente tem uma sequência de tratamento que a gente aprendeu lá no início da faculdade, não tem? Então, tem alguma urgência? No caso, o paciente está sentindo uma dor, tem algum dente que a gente precisa extrair, tem alguma infecção, a gente resolve a urgência primeiro. Ah, não tem nenhuma urgência, Eveline, só que é tanta cárie que eu não sei por onde que eu começo. A boca tá um caos, o que eu faço? Faz do simples para o mais complicado. Se aquele paciente não está com risco de dar canal em algum dente, claro, a gente tem que ir sempre do mais urgente. Mas se for o caso de não ter nenhuma urgência específica, a gente precisa adequar a boca desse paciente. A gente tem que pensar que a gente precisa começar de algum lugar. Então, a gente só precisa dar o primeiro passo. E aí, cada vez que esse paciente voltar, a gente vai fazendo mais alguma coisa quando a gente vê o tratamento já terminou e você nem percebeu. E a segunda coisa que a gente pode fazer nesse caso, se a gente avalia, vê, realmente, não tem nada aqui nesse paciente que eu sei fazer de jeito nenhum. Encaminhe. Não tem nada de errado em encaminhar o paciente para um outro profissional, muito pelo contrário. Isso é ser... você está sendo correto com você e com o paciente. Se você acha que você não tem a prática correta para poder atender aquele paciente, as necessidades dele, encaminhe para um outro profissional que você saiba que vai fazer, só que nunca fique só naquilo. Procure aprender. Se você ficar na sua zona de conforto, não vai adiantar nada. Então, todo paciente complicado que for aparecer para você, você vai estar sempre encaminhando. E isso não é evoluir. Então, eu não soube o que fazer com esse paciente. Procure aprender. Encaminhe para resolver o problema dele. Mas procure atender qual foi o seu erro, por que você não estava sabendo tratar ele. Isso é essencial, a principal coisa. Se não, igual um paciente que apareceu para mim no início do meu estágio, já apareceram outros assim, eu não sabia por onde começar. Não era paciente que estava com caso urgente, ele tinha alguns tratamentos endodônticos para fazer, foi na prefeitura esse caso. E aí, lá a gente não oferece esse serviço, então a primeira coisa que eu fiz foi encaminhar ele, só que eu não podia mandar ele para casa porque ele estava com gengivite, ele estava com muita placa, com muito tártaro. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu estava insegura, eu estava ansiosa, eu não sabia nem se eu estava fazendo o procedimento certo para eu estar fazendo naquele dia. Mas eu fiz uma profilaxia e ele saiu dali com a orientação de higiene bucal, que ele iria manter essa higiene na boca assim que ele saísse daquele consultório e, principalmente, ele saiu com pelo menos a boca adequada. Então, foi alguma coisa que você fez alguma coisa, foi o mais simples, mas você ajudou aquele paciente. O que era de mais urgente, ele está encaminhado, então calma, respira, chama ele para voltar o quanto antes e aí começa a fazer uma cárie por vez, uma restauração por vez, porque é assim, a gente não consegue, infelizmente, resolver todo o problema do mundo naquele momento. Então, aos pouquinhos a gente vai tratando
fazendo o que a gente domina, o que a gente sabe fazer. E aí, se a gente está com insegurança, a gente pesquisa para a próxima vez que aquele paciente voltar, a gente poder resolver o problema dele. Show. Agora, essa é até um pouco engraçada, mas quando a gente fala curso de odontologia, a primeira coisa que vem na cabeça é a lista de materiais, né? É o terror do estudante de odontologia e de quem quer fazer odonto também, é essa famosa lista. O pessoal está perguntando com quantos órgãos você conseguiu ficar depois de comprar todas as listas, e se você tem alguma dica também de como economizar durante a compra dessas listas de materiais. Olha, vou te falar que ficaram só os essenciais para eu sobreviver mesmo. O outro rim, um pedaço do fígado, foram tudo, baço, pâncreas, já era. Prioridades. Brincadeiras à parte, mas assim, realmente as listas, elas são muito caras, não tem para onde a gente correr. Mas eu diria que hoje em dia a gente tem vários programas, as próprias dentais, elas possuem programas que auxiliam o estudante, porque eles sabem que o estudante não é um profissional que tem ali uma renda muito boa, então não tem condições de estar comprando esse material, essa lista de materiais tão facilmente. Então procurem nas dentais que vocês conhecem, se eles têm algum programa que facilita, que dê desconto para o estudante. Se tem, corre atrás, eles costumam ter uma comprovação de matrícula, que você de fato é um estudante, e eles vão te dando um desconto, vão melhorando as condições para você estar comprando essa lista. No mais, a gente tá tentando economizar na nossa renda mesmo. Cada um faz o que consegue para poder estar comprando essa lista de materiais. É muito complicado eu não sei nem o que recomendar para poder guardar o dinheiro para comprar essa lista, porque cada período uma facada diferente. Mas o que você puder estar economizando, eu consegui uma bolsa na minha faculdade que vai me ajudar, bacana. Se você tem condições de às vezes estar fazendo coisas durante a sua faculdade que vá trazer uma renda para você, então, eu sei fazer docinho, então faz docinho para vender na sua faculdade, não tem nada de errado, isso na verdade é de muito valor, entendeu? Você está aprendendo muito mais coisas do que simplesmente fazer um docinho para vender na faculdade, porque você aprende a fazer um atendimento ao público, porque você tem que vender, você aprende a vender, você aprende a perder seus medos, sua vergonha de conversar, e além disso você está ali adquirindo algum dinheiro para ajudar seus pais, sua família a estar arcando com aqueles materiais, mesmo que seja R$100, R$200 que você está conseguindo ali no mês, mas ele vai te ajudar a pagar uma conta que vai diminuir no valor dos seus pais estarem ali arcando com você em uma cidade nova, diferente. Então a gente sabe que não é só a lista de materiais que está pesando ali. Então tem todo um orçamento que está sendo gasto, um investimento que está sendo feito naquela graduação, né? Então o que você puder fazer para economizar, para ajudar sua família com isso, é de muito valor. Então, moral da história, né? Lista de materiais não tem como fugir. É uma realidade do curso de odonto, infelizmente não tem para onde correr, salvo algumas exceções, né? Tem um vídeo, inclusive, que eu comentei sobre isso, é o primeiro vídeo do canal, que algumas faculdades têm programas também que auxiliam a aquisição desses materiais, só que assim, é um pouquinho complicado de conseguir, mas algumas pessoas conseguem, nem sempre eles estão viáveis na universidade, então assim, não dá pra gente entrar contando com eles. Tem questão de bolsa também, que a Eveline falou, geralmente as bolsas, elas são no valor de R$400, pelo menos na nossa universidade, então assim, já ajuda bastante, e o que vocês puderem fazer mesmo, e doce vende, tá gente? Vende demais. O que vocês querem vender de comida na universidade, pode vender, porque o povo vai comprar, compra. Vai, porque pensa, é jovem, estressado e que passa o dia inteiro na faculdade, então tá com fome e tá querendo um doce para aliviar o estresse. A próxima, Eveline, é até poética, essa daqui é maravilhosa, que é o seguinte: se você pudesse falar alguma coisa para Eveline lá do primeiro período da graduação, o que você falaria? Essa toca fundo, não toca? É profunda. Então, eu fiquei pensando bastante nessa pergunta, porque a gente sempre acha que pode mudar alguma coisa para fazer alguma coisa diferente, né? Mas é igual eu falei no início, eu não me arrependo de nada.
Eu acredito que a única coisa que eu falaria, uma das únicas coisas que eu falaria para Eveline lá do primeiro período é para ela, a única não, na verdade tem um tanto de coisa que eu falaria, mas eu falaria principalmente para ela ter mais confiança nela mesma, nessa questão da autossabotagem, sabe? Parar com isso, com essa besteira e confiar que o tanto que ela está estudando, o tanto que ela está correndo atrás, vai ter frutos lá na frente, pode ser que demore um pouquinho, mas vai ter, para continuar se esforçando, mas para investir mais em autoconhecimento também, e na timidez. Entrar no pet mais cedo, talvez, mas é isso. Eu acho que focar, não esquecer de focar nas questões acadêmicas, me divertir também, mas eu aprender um pouco, investir um pouco para me soltar mais, em questão de oratória, em questão de... tudo isso envolve muito confiança, porque para mim é uma questão muito de falta de confiança, de insegurança, mas enfocar nisso para que eu deixe de ser tão envergonhada para fazer essas coisas. Olha, eu confesso que eu também fiquei pensando nessa pergunta, se fosse feita para mim, o que eu responderia, sabe? Porque assim, se eu mudasse alguma coisa ou falasse alguma coisa para o eu do primeiro período, talvez a gente nem estaria aqui nesse momento de agora, né? Porque talvez a gente teria traçado caminhos diferentes. E aí a gente não teria errado, não teria acertado, não teria aprendido tanto. Então, assim, eu acho que não cabe a gente falar, mudar, ou deixe de fazer tal coisa, mas simplesmente só vai. Não desista, só vai. Não vai ser fácil, mas vai ser necessário. Porque, assim, eu não trocaria nada do que eu fiz, seja errado ou certo, porque de todas essas coisas eu consegui pegar alguma coisa, sabe? Para me beneficiar, para me guiar com relação ao meu futuro pessoal e profissional. Então é aprendizado. A vida, quem dera, se fosse só acerto, né? Eu acho que nem teria graça se tudo fosse mil maravilhas, porque a gente não teria nem propósito. A gente traça propósito de acordo com as dificuldades da vida. Por isso que cada pessoa tem um sonho diferente, tem uma meta diferente para a vida, porque com relação ao nosso contexto. Então, tudo está interligado. É uma pergunta bem... as pessoas esperam que a gente fale para fazer alguma coisa diferente, quando, na verdade, não deveria ser o caminho. Exatamente. Não tem como. Dê valor ao caminho que você traçou. Basicamente é isso. Exatamente. Mesmo que foi difícil, a gente tem que valorizar, porque a gente foi muito forte. Está sendo muito forte para passar por tudo isso, e isso é muito importante, a gente reconhecer essa força dentro da gente. Então, é mais para agregar mesmo. Eu acho que todo mundo que está em casa pode estar pensando nessa pergunta. Evelina, eu estou no segundo período. Pensa no primeiro período, no período passado, o que você poderia falar que você acha, porque isso te faz questionar o que você poderia evoluir mais. Eu não falo para pensar o que você poderia ter feito de diferente, mas pense no que você falaria para você evoluir. O que você... eu mudaria tal coisa. Tá bom, você mudaria tal coisa? Por que na época você não fez essa tal coisa? Porque eu era muito insegura. Então não é o que você tem que mudar, é o que você tem que crescer. Se era muito insegura, trate sua insegurança. Procure formas, busque formas de ser mais segura. É sobre isso. Não é sobre mudar o que você fez no passado, porque isso não tem como. A gente só vai ficar entrando em um ciclo de insatisfação que não é para ser o foco. Na verdade, isso pode até adoecer a pessoa, né? Então, a gente tem que saber pensar no correto. Exatamente. É a palavra que resume, é o que você falou mesmo, valorização. Valorizar a nossa trajetória, ter orgulho da trajetória das pessoas que nos ajudaram a chegar aonde a gente chegou, né? Porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho. A gente sempre precisa de apoio, a gente sempre precisa de alguém ali, de pessoas que nos apoiem, infelizmente de pessoas também que vão, né, ser um pouquinho indesejáveis, mas que também contribuem para a gente chegar onde a gente chegou hoje. A gente teve a questão de pandemia também, estou pegando a pandemia durante a graduação, minha turma vai voltar logo mais depois de 2 anos, então é uma fase que foi ruim? Sim e não.
Sim, porque foi uma pandemia, várias vidas perdidas, a gente não pode de forma alguma simplesmente falar a pandemia tinha que acontecer, foi uma coisa boa porque eu consegui trazer vários aprendizados. Não, calma lá. Não acho que falar que foi uma coisa boa seja tão interessante assim. Mas eu, dentro dessa tristeza toda, eu consegui tirar alguma coisa para não me perder. Né? Então, assim, nossa, tanta coisa que eu fiz durante essa pandemia, gente, que se fosse no presencial eu não conseguiria, talvez. Sim. Para mim já estava tudo predestinado, então tinha que acontecer mesmo. Infelizmente, com esses pontos negativos, né? Mas a gente não consegue mudar o que já aconteceu. Nos basta aproveitar de forma a trazer algum benefício para a gente, para as pessoas que nos cercam e para os nossos futuros pacientes também, pessoal de odonto aí. Eveline, e dentro do que foi falado aqui, você teria mais alguma dica para passar para o pessoal? Eu tenho uma dica, não que eu tenha muita propriedade para falar, mas vocês lembram que lá no começo eu estava falando sobre ter o tino para decidir em qual momento. A gente tem que aproveitar a faculdade o máximo possível, isso é fato, a gente já entendeu isso. Mas tá bom, como que eu faço isso? Que tino é esse que você falou, Eveline? Porque a gente precisa ter foco, né, no que a gente quer. Então, desde lá do começo, ou no momento que você decidir, eu estou no 10º período já, Eveline, então tá, procura buscar os conhecimentos agora. Nunca é tarde. Não é porque uma pessoa começou desde o primeiro período a trilhar seu caminho ali, já tinha decidido. Não é sobre isso. Não é sobre uma trajetória diferente da outra. A gente não se mede com a régua do outro, né? Então, se você está vendo esse vídeo no 10º período, se você está vendo esse vídeo no primeiro período, absorva o que você puder, né? Espero muito estar ajudando com esses conselhos. Por exemplo, a gente tem vários ramos que a gente pode seguir dentro da odontologia. Então, tem o ramo acadêmico, a gente tem as especialidades dentro da odontologia, a gente tem também como fazer cursos, como fazer concursos. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu gosto de trabalhar com saúde coletiva, então, bacana, você já entendeu isso? Autoconhecimento é a base de tudo, gente. A palavra desse vídeo é o autoconhecimento. E o conhecimento, a evolução. Então, tá bom, eu sei que eu gosto muito de saúde coletiva, então tenha um foco maior nisso. Então, você tem que estar sempre em constante reconhecimento do que você precisa melhorar, de quais são os seus pontos limitantes, e você vai, a partir daí, procurar os caminhos para poder melhorar. Então, tá bom. Eu percebi que dentro da odontologia existe a odontologia do esporte, e eu gosto muito disso. Então, você pode buscar o conhecimento através disso. Busque trabalhos ali dentro que você pode, dentro da faculdade, que você vá poder aprimorar até que em um momento da sua vida, não precisa ser amanhã, não precisa ser assim que você formar, mas em algum momento você chegue nesse caminho que você trilhou, nessa meta que você traçou para você mesmo. Então, você está no primeiro período, reconheça desde o início quais são os projetos que você tem na faculdade, quais são os caminhos que você pode seguir dentro da odontologia. E aí, defina a sua meta. Eu quero entrar em tal liga, em tal liga, em tal liga. Você vai entrar a partir do segundo período. Mas tem coisas que você consegue fazer desde o primeiro período. Não estou falando para você se matar de estudar. Dentro da faculdade, você pode trilhar qual liga que você poderia estar entrando, que vai estar te aprimorando. E estar sempre pesando se você aprendeu tudo que você podia aqui. Tem mais coisas que você pode estar aprendendo aqui. Se não tenha, seja sempre grato àquele momento que você passou, àquele aprendizado que você teve, aquelas pessoas. Você não precisa desvincular delas, mas siga para um caminho que vai sempre te fazer aprender mais coisas que você ainda não aprendeu. Então, não tenha medo de estar sempre aprimorando seus conhecimentos, porque a gente fica apegado, e uma coisa que eu fiquei muito apegada a todos os grupos que eu fazia parte. E eu queria fazer parte de muitos mais grupos, só que eu não queria sair dos grupos que eu fazia parte. Uma exclamação aqui, não que eu me arrependa, não me arrependo do que eu fiz, amei ter participado de todos eles. Mas foi muito ruim para a minha saúde mental estar participando de tantos grupos ao mesmo tempo e de não ter, às vezes, escolhido o momento correto
para eu, às vezes, ter passado de um grupo para o outro. Eu aproveitei tudo que eu podia de todos eles, sou extremamente grata a todos eles, mas eu acredito que em alguns momentos, para a minha saúde mental, eu poderia ter focado em outras coisas que iriam me aprimorar mais, sem desgastar tanto de mim. Todos eles eu faria parte novamente, não me arrependo, como eu expliquei lá no início, torna a reforçar, e não é o fato de ter participado, talvez o meu erro foi participar de tantos ao mesmo tempo, mas mesmo assim, nem isso eu mudaria, porque eu acho que todo o meu caminho foi muito bem. Até isso, até eu fazer tanto ao mesmo tempo, foi importante para eu perceber, para eu entender o meu limite. Então, até isso foi importante para mim. E aí, você focar, você estando focando, você entendendo o caminho que você quer seguir, você entende também o que você precisa fazer para chegar até lá. Então, tenha bastante noção dessas coisas dentro de você e trilhe seu caminho baseado nisso. Se você vê que tem alguma coisa que não está certa, não tenha medo de mudar. É isso. Eu desejo para todos uma boa sorte também. Confiem em vocês mesmos, vocês são capazes de tudo. Todo mundo que tem determinação, fé, conhecimento, confiança, amigos. A gente não consegue nada sozinho, igual o Brenda falou. Então, o conselho que eu dou é esse. Vivam o que vocês conseguirem, tudo. Esse momento maravilhoso para vocês saírem com o olhinho brilhando, igual eu. Pessoal, que bate-papo, hein? Eu confesso que eu nem olhei questão de horas, não sei quanto tempo que esse vídeo vai ter depois que a gente finalizar a questão de edição e tal. E assim, eu acho que não vai ter problema ele ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu achei tão válido tudo isso que foi discutido hoje, não só para quem está indo formar, mas para quem está começando agora, ou para quem está com vontade de entrar no curso. É sempre bom a gente ter esse panorama também de quem já passou por ele. Eu trouxe uma abordagem inicialmente no canal de alguém que está cursando, mas é uma visão diferente de quem já passou por tudo, que está no mercado de trabalho. Então vocês conseguem comparar as duas trajetórias e os dois momentos e tirar conhecimento dentro disso, né? Então, assim, tenho certeza que esse vídeo ele vai ser de muita valia para muita gente, dependendo até acadêmicos de uma forma geral, não só de odonto, né? Porque foram conversados assuntos com relação à saúde mental, que é uma coisa bastante delicada na universidade, que é colocada em jogo em vários momentos. Se a gente não conseguir controlar ali, se a gente não tiver uma base, pessoas que nos apoiam, ou não tiver em um momento muito bacana, a gente pode acabar desenvolvendo algumas doenças, a depressão é a principal delas. Então, tudo é questão de autoconhecimento, que é um dos termos também que foi bastante citado aqui durante essa conversa e que vocês precisam trabalhar bastante, tá? Eu gostaria de agradecer a Eveline. Ela, logo que eu convidei, mandei mensagem. Eu tive a ideia do vídeo, aí eu falei assim, gente, quem? Aí logo me veio a Eveline na cabeça, mandei mensagem para ela no WhatsApp e ela já respondeu falando que topava, então foi sucesso. E falar também que pessoal que ainda não segue, que ainda não é inscrito, para se inscrever. Se tiver gostado do vídeo, para curtir também, pode comentar à vontade. Talvez futuramente aí a gente faça até uma live, por que não? Né? Que aí vocês vão conseguir interagir com o Eveline de uma forma mais direta, não via perguntas. Fica aberto aí o convite já. Soltei e tá aí correndo. Se eu ajudei alguém de alguma forma, espero ter ajudado. Vai ser um prazer. E também eu vou deixar as redes sociais da Eveline aqui na descrição, tá? Principalmente o perfil profissional dela. Eu convido vocês a visitarem, porque eu sou suspeito de falar, mas ele é muito bom, tá? Tanto a identidade visual quanto o conteúdo. Didática de milhões. É sobre isso. Obrigada, Brenda. Tem mais 2 conselhos que eu esqueci. Eu vou pedir para retornar aqui rapidinho. A questão de economizar para a lista de materiais é uma coisa importante. A gente sabe que no final de todo o período a gente vai ter um desfalque grande dessas listas, né? Então, o que a gente puder ir juntando durante o período, lá na hora, talvez o desfalque não vai ser tão grande, né? A surpresa não vai ser tão grande. Então, e outra coisa importante sobre a lista de materiais. Veja sempre com os veteranos de vocês quais os materiais que a gente de fato vai usar, vai precisar e vai poder dividir com a turma.
porque o que eu tive de caixa de agulha perdendo com a validade vencida, porque fizeram cada um comprar uma caixa de agulha com sei lá quantas agulhas dentro. E aí são coisas que a gente consegue dividir, que não seja com a turma, mas com um grupo pequeno que já ajuda no final, tá? Então, estejam sempre em contato com o veterano de vocês, para vocês verem quais são os instrumentos que eles usaram mesmo, que eles não usaram, que podia ter dividido. Isso é sempre um aprendizado muito bom. E tem coisas que a faculdade não ensina, tá, gente? Tem coisas que a gente tem que procurar por fora, que é gestão financeira, principalmente. Aprendam sobre isso. Procure um curso online que for, que ensine vocês a economizar o que for de dinheiro, a gerir o negócio de vocês, que ainda não existe, mas que vai existir em algum momento, e tem coisas que vocês conseguem começar desde a graduação. Então, um perfil profissional que hoje em dia a gente vê que muito está sendo conversado pela mídia social, o contato que a gente está tendo com as pessoas hoje em dia, a pandemia mostrou muito isso para a gente, é mídia social. Então, são coisas que você consegue estar fazendo desde dentro da faculdade, e você consegue estar criando engajamento, você consegue estar aprendendo enquanto você ainda está na faculdade também. Então, isso vai ser muito bom para você. Eu estou aprendendo na marra, ainda com vergonha, mas estamos lá, também é válido. Então, essas coisas que a faculdade não ensina, procurem aprender também, mesmo estando aí dentro, vai ser muito bom para vocês, tá? Pessoal, então ficamos aí com mais um vídeo, tá? Mais uma vez, Eveline, muito obrigado por ter aceito o convite e nos vemos em um próximo encontro, tá bom? Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.